Salve, salve, nação, nação, vambora reger mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. Infelizmente o Flamengo ficou, não passou pelo Al Hilal, né, jogou muito mal. A expulsão do Gerson também contribuiu muito para esse fracasso do Flamengo. Agora é só pensar no terceiro lugar, para não passar mais vexame ainda, e terminar em terceiro lugar nesse Mundial, voltar para o Brasil e tentar ganhar essa Recopa, porque senão vai ser mais um vexame no início da temporada do Flamengo, né? Então vamos reagir esse vídeo aqui bem rapidinho. Tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal, né? Créditos ao canal da ESPN Brasil. Grupo Disney, link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto. E aquilo. O que o Flamengo fez hoje... Hoje não, ontem, né? Contra o Al Hilal foi uma brincadeira. Que jogo ridículo do Flamengo, meu filho. E aquela expulsão. O Gerson tentou cavar pênalti, levou o cartão amarelo bobo e acabou prejudicando o Flamengo, né? Lamentável. Então vamos embora pro vídeo aí, tamo junto. O Flamengo, porque naquele momento, o Flamengo não jogava futebol grandioso? Não jogava. Mas o jogo estava muito incômodo para o adversário, já tinha conseguido se recuperar do erro do pênalti no 1-1, já tinha feito 1-1 com um belo gol do Pedro. Não criava tanto, mas estava muito desconfortável para o adversário não ameaçava mais. Sim. Aí você vai no último lance, e obviamente sem querer, não foi intencional, comete um pênalti. O adversário vai para o vestiário com um jogador a mais e com 2-1. É outro jogo no segundo tempo. Depois você vai falar disso. Quantos jogadores do Flamengo, naquele momento do intervalo, conseguem assimilar as orientações do técnico? Aí o técnico faz as escolhas dele, né? Aí você tem o meio-campo esvaziado. Ele falou que foi uma escolha difícil. Já tem o meio-campo esvaziado então, antes, com dificuldade de marcar pelo lado. Aí ele tira o Arrascaeta. Perfeito, vamos discutir. Mas com o Arrascaeta ia ganhar o meio-campo, ia segurar os contra-ataques no segundo tempo. Como ia ser? Então, eu acho que você olhar para o técnico, e a gente pode discutir várias coisas do técnico, vamos fazer isso aqui nesse momento. Vou pegar o teu gancho e vou entrar nessa e focar nele como responsável pela derrota, eu acho maldade. Então, ele pode ter parte de responsabilidade, mas ele não é o cara da derrota. Ontem eu sei o que você vai falar. Ontem eu falei. Mas não é ele, Zé. Não, ontem eu falei o quê? Que ia cair nas nele, costas mas nem sei se ele vai dar. Eu falei pra você que ia cair nas costas da diretoria. E eu falei que ia ter jogador que ia ser crucificado. Exatamente. Tem de tudo um pouco aqui. Mas você lembra que você me perguntou sobre quem seria o maior culpado? Eu falei, primeiro a diretoria. Só que a diretoria não iria assumir. E com certeza ia cair nas costas do Vitor Pereira. Ele ainda contribuiu com algumas atitudes que nós vamos discutir aqui ao longo do programa. Tem o erro dos jogadores, o Gerson, a mania, e aí não é a mania só do Gerson, mas é do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, de querer ser mais malandro. Eu acho que nós estávamos num programa, não sei se acho que foi você, William. Eu falei, por favor, não me leva a mal, mas eu falei, estão preparando o Flamengo para uma arbitragem diferente? Você falou isso aqui. A gente começou a discutir arbitragem aqui. Eu falei, estão preparando o Flamengo para uma arbitragem diferente? Porque lá é arbitragem diferente da sul-americana. Os jogadores terão que entender e é uma mentalidade diferente, é um árbitro diferente, não é árbitro sul-americano. O que aconteceu? Pênalti para o Flamengo. O que o Gerson quis fazer lá? Cavar um pênalti. Que é o que a gente faz aqui. Tomou cartão por simulação. Que é aquela lei da compensação que muitas vezes acontece aqui, nós estamos acostumados também, né? Aí, aconteceu. Depois, o pênalti, ou o cartão, é discutível ou não. Aí depois nós vamos escutar a Renata Ruel falando sobre isso. Ela vai estar com a gente, daqui a pouco tem Renata Ruel com a gente aqui. Hein? Mas tinha um script bem detalhado. Tinha um script. Então, peraí, a gente tem aqui diretoria, a gente tem aqui treinador, a gente tem aqui arbitragem e a gente tem jogador. Tem tudo isso pra gente destrinchar. Mas o Vitor Pereira falou sobre arbitragem. O que seria arbitragem? Um cartão a mais para o... O que ele falou de arbitragem, Zé, o que ele falou de arbitragem a mais é o seguinte. Pro jogador o que ele falou de arbitragem é o do seguinte, a questão de distribuir os cartões da forma que foi pro Flamengo, aí pendurou o Davi Luiz, pendurou o Gerson, etc. Ele achou que aquilo condicionou de alguma forma o jogo, porque ali o jogador com o amarelo logo no começo do jogo, por exemplo, Davi Luiz, para dar uma chegada já não vai. Mas o Davi Luiz deu duas, né? Aquilo já mexe com o jogador. Você já está pendurado. Você ia de uma maneira, você já vai de outra.
Você sabe disso, né? Sim, o jogador repensa, etc. e tal. Então ele acha que a forma como foi conduzido o jogo pela arbitragem em termos de cartões, de faltas e tal, aquilo condicionou. Foi a principal crítica dele, até dos jogadores. Sim, mas eu acho que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Acho que não. De verdade, eu também acho que não. Ele tentou vários caminhos aí para tentar justificar, mas primeiro, do outro lado tinha um treinador e uma equipe que foi treinada e sabia o que tinha que ser feito dentro de campo. Sim. Os jogadores do Flamengo, e aí no caso da expulsão, colaboraram para que já era difícil, é uma situação difícil para os jogadores do Al-Hilal, mas colaboraram para facilitar um pouco mais. Sim. Pois as escolhas, aí nós vamos discutir aqui, né, porque eu não sei a ideia, mas as escolhas vamos trocando aqui, escolhas do Vitor Pereira, a escolha de trocar, eu acho que ele errou. Esse é um né? ponto bom. E aí o time do outro lado tem jogadores experientes. Nós estávamos falando aqui sobre jogadores que disputaram Copa do Mundo, o Marega, né? No Porto. Tem o Salem que fez 2 gols, sabe? Sim. Então você não está jogando com um time que não sabe o que fazer com a bola nos pés e nem sem a bola. Né? E aí o Flamengo pagou o preço. Mas vem cá, então vamos entrar, que tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos entrar na história do Vitor Pereira aqui. Daqui a pouco a Renata Ruel vai discutir os lances, vai falar dessa história de como o árbitro conduziu o jogo. E para mim isso aí foi pênalti. Para mim os dois foram. O Bueno, vem cá. Primeiro ponto aí, que o pessoal vai, mas tirou o Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro, não podia fazer isso. O Vitor Pereira justificou na coletiva, depois a gente pode até mostrar aspas dele, falando por que ele tirou o Arrascaeta. Você tiraria o Arrascaeta? Se você não tirasse o Arrascaeta, o que você faria? Você entre Arrascaeta e Everton Ribeiro, você tiraria o Everton Ribeiro, não tiraria os dois? A gente falou, eu tiraria o Gabigol. Eu falei, se tirar o Gabigol, eu não sei como faz, então. E aí? Bom, de jeito nenhum eu tiraria o Arrascaeta. De jeito nenhum eu tiraria. Não foi por cansaço, não foi Ribeiro. Ainda mais na circunstância. Você mexeria no time no intervalo do jogo? Não mexeria, não mexeria. Talvez arranjaria outros posicionamentos. E essa é uma questão que o Vitor Pereira tem que ser cobrado. O Arrascaeta está sendo mal escalado. Ele está sendo colocado ali mais na ponta aberta, a gente falou sobre isso. Com o Dorival era um losango que ele ficava na ponta, ele produzia muito mais. No maior momento dele, o Vitor Pereira simplesmente matou o Arrascaeta. Então ele coloca o Arrascaeta de início, mas numa posição em que ele não estava rendendo. E aí sacrifica o cara. Na hora da dificuldade, vai lá e tira o cara. Eu acho uma tremenda injustiça. Ele está jogando contra o próprio time. Hugo, ontem, desculpa, até te cortar. Ontem era fácil. Entre aspas, fácil, recua, o Thiago Maia recua o Everton Ribeiro e põe o Arrascaeta ali na frente. Espera uns 15, 20 minutos, depois você dá sequência, vê como é que os caras vão reagir, porque você precisa ganhar o jogo, você não precisa se defender. Quando ele põe o pulgar atrás, ele se defende. Você precisa ganhar. E entrou mal, né? De alguém na frente, tem outra coisa. E participa ainda a escolha dele, o Pulgar entrou muito mal na partida também, né? Foi mais um jogador que foi mal no Flamengo. Então, para mim, o Vitor Pereira tem uma responsabilidade absurda, enorme, nesse fracasso do Flamengo. Só que tem uma figura, ou algumas figuras acima dele, que são mais responsáveis. Primeiro porque Marcos Braz, por exemplo, foi que contratou. A diretoria contratou, abriu mão do Dorival, é um direito, era uma escolha, não estava satisfeita com o desempenho e tal, pode trocar. Só que fez uma escolha, naquele momento, um tanto quanto arriscada, pela forma como o Vitor Pereira saiu do Corinthians, a rejeição dele, a rejeição que talvez ele tenha com alguns dos jogadores do Flamengo, pela fama de traíra dele. O que eu te pergunto, essa diretoria, ela fez planejamento para fazer a contratação? O pior, a semana passada a gente falou, o Flamengo teve praticamente 2 meses de férias. Esses jogadores estão longe da melhor forma. E no jogo de ontem foi gritante a diferença de preparação física entre um time e outro. O Al-Hilal parecia que estava realmente numa competição voando. O Flamengo parecia que estava numa pré-temporada ainda. Jogadores se arrastando. No segundo tempo você esperava uma reação e não acontecia. Então, visivelmente, o planejamento do Flamengo para o Mundial foi equivocado. Né? A gente falou a semana passada, o Flamengo chegou para esse Mundial mal preparado fisicamente, com jogadores mal tecnicamente e com uma questão tática mal resolvida, porque o técnico acabou de chegar. Então, se você vai para o Mundial e até onde eu sei... o máximo do topo do futebol na hierarquia, que pode discutir, a Champions é mais importante para os europeus, a Libertadores para a América do Sul. Mas só que o Flamengo põe estrelinha dourada para o Mundial. Os americanos olham diferente no Mundial. Então, você pode falar que era o jogo mais importante, ou seria contra o Real Madrid, o jogo mais importante do Flamengo dos últimos 300 anos, desde a era Zico, já que perdeu para o Liverpool. E faz essa preparação vergonhosa, tão vergonhosa quanto foi a atuação do Flamengo, foi a preparação do time. Então, aí tem o vídeo que viralizou desde o começo. Quem puxa o vídeo? Real Madrid pode esperar. Marcos Braz. Se fosse jogador que tivesse... Aí você fala, o Flamengo é cheio de soberba, perdeu de salto alto. Quem colocou essa pilha
e agora é motivo de chacota, de piada, virou meme, foi o Marcos Braz. Um cara que foi tão importante para o sucesso do time em 2019, não no Mundial, não ganhou, mas na montagem daquele time. Essa troca pós-título da Libertadores da Copa do Brasil foi completamente acidentada, atribulada, e é muito por isso que o Flamengo volta de mãos vazias do Marrocos. Bom, vamos por partes então, porque são muitos assuntos. Vamos falar sobre a diretoria primeiro. Eu sou uma pessoa que, você sabe, defendeu a contratação do Dorival no Flamengo. Sim. Quando veio. Sim. Eu gosto muito do Dorival. Eu digo que o Dorival é um técnico muito melhor do que diziam sobre ele. Hoje em dia, depois de ganhar os títulos pelo Flamengo, o status, né, da opinião em geral subiu. Mas eu já falava isso há muito tempo. Quando, por exemplo, o Rogério foi trocado pelo Dorival na época no São Paulo, eu fui favorável à troca. Só para falar uma coisa de anos atrás. Ele fez belos trabalhos no Santos. Merecia até resultados melhores em alguns campeonatos, jogando pelo Santos. O Dorival é um técnico que preocupou em se atualizar. Mas eu, apesar de não achar necessária, eu entendi a troca. Também. Eu entendi a troca de técnicos. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta aqui não, viu? Eu também não vou dizer que o Vitor Pereira vai dar errado no Flamengo. Também não. Apesar que agora a situação ficou bem complicada. Ficou apertada. Bem complicada. A gente conhece a diretoria do Flamengo, ela troca de técnicos com alguma frequência. O treinador está extremamente pressionado. Mas eles não vão fazer isso depois de um mês, Bino. Não, um mês não. Um mês Não, e já meio. garantiram até a Recopa. Porque tem uma outra disputa internacional agora. Mas eu vou ter que falar isso. Eu vou ter que falar isso. Imagina se perde o estadual. Se fizer Tem recorte! Tem recorte! Vai de novo, tem recorte! Eu só vou falar uma coisa pra você. Sabendo que a gente sabe de futebol, isso é legal. Sabendo que a gente sabe de futebol e como funciona a cabeça do dirigente. Ele tem a Recopa. Ele já perdeu para o Palmeiras a Supercopa. Era o Palmeiras. Era o Palmeiras. Sim. Aí ele vai para o Mundial, ele não chega nem na final. Ele perde para o Al Hilal. Não, tem um detalhe. Aí ele tem a Recopa que é o Del Valle. Del Valle. Se ele fizer a trinca da desgraça... Aí já era. Olha... Tá marcado. E digo mais, tem uma outra coisa antes. Ele vai ser obrigado a ganhar o Carioca. Aí vai ter alguma coisa Tem uma outra no Carioca. coisa antes. O Flamengo tem que ganhar o modorrento jogo de terceiro e quarto lugar. Tem um peso enorme aí. Atenção, Pode ser o Real Madrid, aliás, Ele precisa ganhar esse jogo. Tem um peso enorme ali. Mas passa na cabeça o Flamengo perder? Se for pro Real Madrid... É porque é o seguinte, o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor. Não, eu sei, William. Eu sei, William. Não, mas... Agora, pressão, vexame, não sei o quê. Então, mas você tem que acordar, ganhar. porque se ficar em quarto... Mas é isso que eu tô te falando. Eu acho que não passa. A cabeça dos jogadores agora, os caras não dormiram. O Abel Ferreira, com o título da Libertadores e com o título da Copa do Brasil, ele vai pro Mundial, ele fica em quarto e o mundo cai, hein? É que nós estamos falando do outro perfil. Depois ele ganha a Copa do Brasil. É que nós estamos falando de um outro perfil de elenco, porque o Palmeiras, quando ganha já tem uma pressão a primeira ali. Libertadores e vai para o Mundial, além do curto período de preparação do técnico há pouco tempo, o Palmeiras não tinha montado o elenco caro. E o Abel Ferreira tirou alguns coelhos da cartola. E pegou o Tigres, que era do nível do Palmeiras. Como no jogo de semifinal da Libertadores com o River Plate. Só uma coisa, para ficar claro. Evidente que o contexto era diferente, um treinador que tinha acabado de chegar, chegou em novembro, né? Novembro do ano anterior. O Palmeiras não tinha um elenco vencedor. Não tinha elenco vencedor, nada. Começou então, ali a era de vitórias do Palmeiras. Mas é aí que eu quero chegar. Mesmo com a Libertadores, tendo saído de uma fila de Libertadores de muito tempo, a última tinha sido com o Filipão, né? Tinha sido uma só, ele dobrou. Ali ele ganhou a primeira dele. Ele vai para o Mundial, e mesmo com aquela moral da Libertadores e tudo... No Mundial ter ficado em quarto lugar, teve um peso. Lógico. Um vexame, mas será que é isso mesmo? Será que a Libertadores não foi um ponto fora da curva? Vai começar a lembrar que passou perrengue com o River Plate. Tinha eliminado o River Plate, mas aí lembraram do segundo jogo. Se não é o VAR, aí tinha sido eliminado. Começaram a questionar. Reclamaram do jogo da final. Reclamaram do jogo da final. Aí começou tipo de jogo, a qualidade. O cara que tinha vencido a Libertadores com o Palmeiras. 21 anos sem Libertadores. Você imagina agora. Se fica em quarto. Vou dar um exemplo, respeitosamente. Um gol do Breno Lopes, que está na história do Palmeiras, porque fez o gol no final contra o Santos, na final. O lançamento do Rony, que eu gosto sempre de dizer, que é muito mais importante do que as pessoas cogitam, assim, eu acho. Claro. Primeiro escalão da era vencedora do Palmeiras. Adoraria ter o meu time, para dar um exemplo. Mas no Flamengo não tem um jogador do nível do Breno Lopes atuando como titular e nem vai entrar
no ataque. E é um elenco vencedor, tarimbado, de quem se espera mais. E aí você está lidando com uma coisa... Você tem 3 coisas. Expectativa, que gera frustração, o tamanho de ambas, e a capacidade técnica no meio disso, de quem gerencia o futebol do clube, de entender situações de um jeito racional, e a capacidade dessas pessoas de abrirem mão, às vezes, de si mesmas, do seu capital político, em troca de fazer o melhor pelo clube no médio e longo prazo. E aí tem a outra questão, que essa ninguém tem resposta. O Vitor Pereira é bom técnico? Sim. Demonstrou que sim. Você olha o histórico dele. Eu já contei essa história. Sim. Um amigo meu foi jantar com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira elogiou o trabalho do Vitor Pereira. Se você pega antes das vindas de ambos ao Brasil, você olha o currículo de um, o currículo de outro. Vitor Pereira maior. Você traz o Vitor Pereira, você nem pensa em trazer. Jorge Jesus disse que, foi perguntado, ele falou, o melhor técnico no Brasil é o Vitor Pereira, com o Abel fazendo sucesso. Você vê os times... O Jorge Jesus tem relação com o Flamengo, ele não vai elogiar o treinador do Palmeiras. Você vê os times que ele montou. Mas ele era tretado, né? Tinha uma rixa entre Vitor Pereira... Ele tem no Fenerbahçe recentemente antes de vir para o Corinthians. Mas você olha os times que ele montou ao longo da história, os times não têm essa vulnerabilidade enorme de meio campo, esse tipo de questão. Ou seja... Esse time não tem a cara dele. Mas eu não posso dizer se ele vai conseguir dar a esse time a cara que ele quer. Isso ninguém sabe. Isso ninguém sabe, porque é futebol. Em pouco tempo não Porque tem assimilação dos jogadores. Ontem, por exemplo, é uma questão. Ontem, por exemplo, se você falar qualquer time do país que perde um jogador, precisa preencher o meio-campo, vai jogar num 4-4-1. Qualquer time do país. Raros técnicos, talvez um Diniz... Às vezes pode abrir mão de um zagueiro, trazendo um lateral, construtor para dentro. Raros. Ou mesmo fora do país. Ele não mexeu nos 2 atacantes. O segredo para você vencer o meio de campo dos lados, eu estou falando isso desde o ano passado, com o Dorival, etc. É você mexer em um dos atacantes. Só que aí você está abrindo mão de quem? Você ia tirar o Gabigol? Do cara que está fazendo gols, que fez o gol no jogo, aliás, uma finalização com muita categoria, que meteu um gol de calcanhar. Para empatar o jogo contra o Palmeiras, ou você abre gol do cara que faz gol em tudo quanto é decisão? Não precisa tirar. Põe o Gabigol pela direita, nessa segunda linha de 4 e coloca o Everton Ribeiro pro meio. Perfeito, mas você distancia ele da área. São coisas... Eu tô falando, eu concordo contigo. São ajustes. E são coisas difíceis de serem feitas num elenco tão grande. A diretoria dá respaldo? Por que deu certo com o Dorival, então? Por que o Dorival conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? O Flamengo com o Dorival se acerta. Sim. O Dorival acerta o time, tem 1000 sacadas. Então, Felipe Luiz estava em baixa, o Dorival resolve. Léo Pereira. Rodinei. Everton Ribeiro, posicionamento do Everton Ribeiro. Recuperação do Everton Ribeiro que estava em baixa. Só que o time joga as decisões e ganha ambas por méritos, sem conseguir manter o nível do melhor futebol da equipe. E aí eu faço a seguinte pergunta. Mas ganhou. Perfeito, não estou discutindo, perfeito. Eu faço a seguinte pergunta. E eu sou defensor do Dorival, tá? Também. Mas vou deixar claro. Ele tem o Gerson no elenco e não tem o João Gomes. Faz diferença. O que ele faz no jogo de ontem? Ele voltou a jogar da forma que jogou com o Dorival. O esquema do Flamengo ontem, no começo do primeiro tempo, ele voltou. Ele sabia que ele estava testando até agora um tipo de jogo. Ontem, o primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo do time do Dorival. Só que o primeiro tempo sem bola do Gerson foi um horror. Sim, mas isso já se sabe que tem dificuldade. Só que aí entra a questão do João Gomes. Por que ele é tão importante? São características diferentes de jogador. Amanhã, depois, o Gerson pode entrar e fazer a diferença, pode se adaptar. Pode ser o melhor jogador do Flamengo na temporada, mas o Gerson... outro que acabou de chegar. Porque o Gerson está no mesmo período do Vitor Pereira. Ele retornou. Você tem que conhecer. Esse time aí é diferente do time de 2019. Uma série de outras coisas que, com o tempo só, nós iremos saber se o Vitor Pereira vai dar certo, se o Gerson vai conseguir encaixar e jogar o que ele jogou em 2019. Lembrando que é um outro time. Aquele time de 2019 tinha outras características, outra forma de jogar, outra velocidade e outro treinador. E pega um Al Hilal que o Flamengo tinha pegado e o Al Hilal com 6 jogadores naquela época. Então, assim, como foi tão diferente um jogo do outro? Eu também não vou crucificar 100% o Vitor Pereira. Ele errou, mas... Ontem ele errou, mas ele mostra total desconhecimento da equipe do Flamengo. Eu discordo de algumas decisões dele também, tá? No jogo de ontem. Total desconhecimento da equipe do Flamengo. Porque, assim, se ele conhecesse a fundo o Everton Ribeiro,
ele já deveria saber que o Everton Ribeiro faria essa função. Com esse não mexeria, por exemplo, no jogo. Faria essa função como um segundo volante ali ao lado do Thiago Maia, numa boa. Centraliza o Arrascaeta, traz o Arrascaeta para proximidade, para próximo da posição onde ele estava e vai para o jogo. Aí você tem o sacrifício, fala para o Pedro, volta um pouquinho mais, abre, corre, pega tal. Ah, um homem a menos. Não, um homem a menos. Quantos times nós vimos já com um homem a menos conseguir viradas históricas ou empatar o jogo? O Super Ajax de 95, o Grêmio teve o Rivarola expulso. Tá rindo? Que isso? Você pintou uma risada aqui no ar. Que é o nosso sósia do Mário Marra que tá ali, ó. Que é isso? É? Eu não sei se vazou isso no ar, pintou uma risada. Eu ouvi aqui, eu até parei, né? Eu falei, o que é? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vai ter, na Recopa, vai ter uma maratona, né? A partir do dia 21 de fevereiro, ou daqui a mais ou menos 13 dias, né? 12, 13 dias. O Flamengo vai ter uma maratona bastante pesada. Vai ter Del Valle, Botafogo, Del Valle, Vasco e depois Fluminense, né? Isso tudo no intervalo de 16 dias. É uma maratona que pode complicar muito a vida do Vitor Pereira antes do início do Brasileirão, né? E ainda tem a decisão do terceiro lugar e quarto do Mundial, né? Minha visão que eu tive no dia seguinte após o jogo, né? E até alguns comentaristas que eu tava vendo por aí pensou a mesma coisa que eu, né? O Vitor Pereira não treinou com o Flamengo disputando com 3 zagueiros. Um momentinho. Vitor Pereira não chegou a treinar, né? Com 3 zagueiros no elenco do Flamengo. Se eu tivesse ali, claro que não ia estar, mas tudo bem. O que eu ia fazer? Eu tiraria o Mateuzinho, botava o Pulgar, fazia dupla de volante com o Thiago Maia ou o Vidal. E botava 3 zagueiros. Aí ficaria centralizado o Léo Pereira, aberto no lado direito ali. Davi Luiz. E aqui no lado esquerdo normal o Ayrton Lucas. Né? O Ayrton Lucas não ia subir tanto, porque seria 3 zagueiros. Então é aquilo, ele só ia subir quando tivesse pressão. Então o quarteto continuaria mantido. Dupla de volante ali para o Vidal Pulgar para entrar repor o lugar do Gerson. E 3 zagueiros, né? Óbvio que o time ia ficar mais exposto, mas não tinha o que fazer. Ia tirar o Pedro, que tá marcando gol pra caramba. Tirar o Gabigol. Gabigol é decisivo. Tirar os 2 cérebros do time, como ele tirou. Não, eu vi muitos comentaristas tendo a mesma visão que eu, né? Que eu já falei em alguns vídeos já isso. Botaria 3 zagueiros mesmo que nunca treinou. Entendeu? Fazer o quê? Tem que improvisar. Ou como o Vitor Bini falou, 4-1-4-1, né? Então é aquilo. Ele acabou não pensando nisso, mas fazer o quê, né? Agora é tarde. E aquilo. A pessoa que tem menos culpa nessa eliminação é o Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem 1 mês e 10 dias, mais ou menos, né? Colocar toda a culpa da eliminação em cima dele é totalmente errado. O cara não conhece, como o Zé Liz falou, o cara não conhece o elenco a fundo. Em 1 mês e 10 dias não tem como conhecer o elenco a fundo. Conhece ele superficialmente. Ponto. Gerson. A expulsão do Gerson foi um ponto principal nessa eliminação do Flamengo, né? Tentou cavar um pênalti lá infantil e depois cometeu o pênalti no final do primeiro tempo. Um jogador a menos em uma decisão com o time qualificado contra o Al-Hilal é muito difícil. E é aquilo. O Flamengo chegou até a empatar o jogo, mas depois disso veio o pênalti, desanimou. A questão física, que era uma das preocupações, não só minha, como de muita gente também. Acabou se prevalendo, mesmo o Flamengo em desvantagem no placar. No segundo tempo, quando tava 2-1, já começou a tocar bola, depois de meter 3-1, olé. E aquilo conseguiu fazer o segundo gol. Quase e conseguiu empatar, né? Com aquela cabeçada do Fabrício Bruno, que não foi na direção do gol, infelizmente. E aquilo. O principal culpado dessa eliminação, óbvio que a gente consegue ver um conjunto ali, né? Óbvio que o principal culpado, né? Óbvio que tem vários culpados, mas um dos principais culpados é a diretoria. Trocar um técnico vitorioso, que já tinha montado um elenco ali para poder jogar, uma espinha dorsal, trocar para um treinador que vai vir, vai pegar 3 decisões em 2 meses. E aquilo. E aí? Perdeu contra o Palmeiras, perdeu agora o Mundial.
E pode perder. Tem essa possibilidade também na Recopa. A culpa vai ser do Vitor Pereira totalmente? Óbvio que a gente pode jogar o Vitor Pereira pela escolha dentro de campo, né? Ele fez totalmente errado tirar o Ribeiro e o Arrascaeta. Totalmente. Mas quase o Flamengo empatou, né? Aquela última cabeçada lá que, se eu não me engano, ele cabeçou, bateu no ombro e foi pra fora. Mas aquilo. Jogar toda a culpa em cima do Vitor Pereira. Não, ele tem uma parcela de culpa. Mas pra mim, bem pouca. Se for botar uma escala de 0 a 100, 50% culpa da diretoria, 30% dos jogadores e 20% do Vitor Pereira, né? É aquilo. Agora tem que jogar o terceiro, quarto lugar, ganhar pra não passar um vexame maior igual o Palmeiras passou, né? Naquela época o Palmeiras jogou, mas tinha acabado de ser campeão da Libertadores, o Abel, então ele tinha um respaldo, né? Já o Vitor Pereira nem isso tem, né? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, deixa o like.